Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções trigonométricas. A gente vai falar principalmente da função seno e a função cosseno e como montar o gráfico de uma dessas funções para resolver questões rápido, beleza? Então pegue seu caderno e bora pro vídeo. Então vamos lá, funções trigonométricas, galera. Antes da gente ir para o que eu realmente quero falar, vamos falar aqui de uma função trigonométrica bem básica. F de x igual a seno de x. Beleza? Galera, tanto a f de x igual a seno de x, quanto a f de x igual a cosseno de x, que a gente também vai falar, são funções periódicas. O que são funções periódicas? São funções que se repetem. Se você lembrar lá do ciclo trigonométrico, galera, o seno e o cosseno de um ângulo estão nesse ciclo e se eles derem mais de uma volta, os valores começam a se repetir, certo? Então vai dando mais volta, os valores vão se repetindo. Então ela é uma função periódica, beleza? E peraí, se ela começa a se repetir depois de uma volta é o quê? 360 graus, ou em radiano, 2π. Então essas funções são funções periódicas de período 2π. Ou seja, são funções periódicas e que o período dela básico é 2π. Por quê? Porque a cada volta, ou seja, a cada 2π, os valores começam a se repetir. A gente vai ver mais para frente que em outras funções trigonométricas do tipo seno, que acontece uma coisinha, e vocês vão entender já já, o período ele é modificado. Mas a função seno e a função cosseno básica, elas têm período igual a 2π. E a gente vai ver, com base nisso, a ideia básica do gráfico dessas funções. Beleza? Então eu vou desenhar para as duas aqui, eixo x e eixo y. Ok? Vamos começar pela função seno, galera. O maior valor possível de uma função seno é 1, né? A seno básica. Por que que é 1? Porque o maior valor possível de um seno é 1. E qual é o menor valor possível do seno? Menos 1. Ok? E o período dela, vou marcar aqui apenas um período, é 2π. Vou marcar aqui, se dividir isso aqui em 4 pedaços. π, que é meia volta, π sobre 2, que é 1/4 de volta, e 3π sobre 2, que é o outro quarto. Beleza? Galera, pensa comigo. A função seno, vamos marcar aqui pontos. A função seno, ela vai começar com seno de zero. Quanto que é seno de zero? Seno de zero é zero. Só que quando chega lá em π sobre 2, em 90, o seno é igual a 1. Quando chega a π, o seno é zero de novo. Em 3π sobre 2, o seno fica menos 1. E em 2π, ele volta a ser zero. Então, quando é feita a oscilação, a função seno, ela forma uma figura como essa aqui, que a gente chama de senoide. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de senoide, que é a figura formada no gráfico da função seno, galera. E é muito importante você bater o olho nesse tipo de gráfico e ver que é um gráfico de função seno. Beleza, gente? E perceba, por mais que eu não tenha desenhado aqui, como ela é periódica, esse desenho ele veio se repetindo lá de trás e ele continuaria se repetindo no futuro. Tudo bem? Apesar de eu não ter feito o desenho aqui, esse desenho ele ficaria se repetindo. Beleza, gente? O que eu quero que você saiba aqui? A gente marcou uma ordem de pontos. A função seno ela começa no seu valor médio. O valor médio dela é zero, né? Aqui inicialmente ela começou no zero, né? E perceba que é o meio do caminho entre os dois valores, o máximo e o mínimo. Ela começa no seu valor médio e depois ela vai para o máximo, depois volta para o médio, vai para o mínimo e depois volta para o médio. Então eu quero que você, para a função seno, saiba essa ordem: médio, máximo, médio, mínimo, médio.
Beleza, galera? Então, para a função seno, eu quero que você saiba essa ordem. Médio, máximo, médio, mínimo, médio. E para a função cosseno, a gente vai fazer a mesma construção, beleza? Então, vou marcar aqui o valor mais alto, 1, o valor mais baixo, menos 1, ok? O período dela, 2π, que é uma volta inteira, e eu vou marcar aqui meia volta π, 1/4 de volta, π sobre 2, e o outro quarto, 3π sobre 2. Beleza? Aí, para esse negócio aqui não ficar muito poluído, eu vou tirar esses valores. Mas saiba que é π sobre 2, π, 3π sobre 2, acabando em 2π. Beleza? Galera, vamos lá. A função cosseno, o que acontece com ela? O cosseno de 0 é 1. Então, ela começa no seu valor máximo. E aí ela vai para 90. E ela fica 0. Cosseno de 90 é 0. Aí ela vai para o menos 1, galera. Quando ela vai para o menos 1, é no π, é no 180. Cosseno de 180 é menos 1. E ela volta para o valor médio, que é o 0, e termina no seu valor máximo, que é 2π. Então, se a gente fizer o gráfico da função cosseno, o desenho vai ficar algo próximo disso aqui. E perceba, eu não fiz o desenho, mas ele continuaria, porque é uma função periódica. Então, essa figura ia ficar se repetindo. Uma senoide também, né, galera? Há quem diga que isso é uma cossenoide, mas, no fim das contas, a figura é a mesma, né, gente? Elas só estão movimentadas um pouquinho. Então, perceba o seguinte. Eu havia falado com vocês que a função seno, ela segue a ordem médio, máximo, médio, mínimo, médio. E a cosseno? A cosseno é máximo, médio, mínimo, médio, máximo. Beleza, galera? Então, máximo, médio, mínimo, médio, máximo. E eu quero que você saiba essa ordem. Então, qual é a ordem da função cosseno? Máximo, médio, mínimo, médio, máximo. E qual é a ordem da função seno? Médio, máximo, médio, mínimo, médio. Eu quero que você tenha essa ordem na cabeça. Então, dá uma treinadinha depois. Seno, médio, máximo, médio, mínimo, médio. Cosseno, máximo, médio, mínimo, médio, máximo. É importante você saber essa ordem para a gente fazer a construção do gráfico, beleza? Então aqui, galera, a gente fez o esboço da função seno e da função cosseno básicas, beleza? Agora a gente vai elaborar um pouco mais esse conhecimento, a gente vai tornar isso um pouco mais sofisticado. Bem, qual é a função que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar funções que vão estar nesse modelo. F de x igual a mais b seno de cx mais d. Ou seja, eu acrescentei vários fatores à função seno. Eu estou multiplicando, eu estou somando. Dentro do ângulo aqui, eu estou multiplicando x, estou somando x. Então, várias coisas vão acontecer aqui dentro. Beleza? Galera, tanto para seno quanto para cosseno, tá? Então, tudo que eu falar aqui, desse A, desse B e desse C, valem tanto para seno quanto para cosseno. O que vai mudar da função seno para cosseno? Apenas aquela ordem daqueles pontos que a gente havia falado. Beleza? Então, vamos primeiro dar nome a essa galera aqui. O A é o valor médio. O B é o que a gente chama de amplitude. O C, galera, é a frequência. E o D é o ângulo de fase. O ângulo de fase, galera, é o coeficiente mais pesado. As provas, ultimamente, têm evitado colocar esse ângulo de fase pela dificuldade que ele traz. Tá? Normalmente dá problema, enfim. Mas a gente vai fazer só um exemplo com ele, tá? Para vocês verem como é que funciona. E lembrando, galera, todos esses nomes aqui servem tanto para seno quanto para cosseno. E aqui eu vou explicar basicamente o que cada um desses carinhas faz. Então vamos lá. O A, a amplitude, galera. Perdão, o valor médio. O valor médio, ele vai pegar aquele desenho da seno que você viu e dar Ctrl C para cima ou para baixo. Ctrl C, Ctrl V para cima ou para baixo. Então esse cara, ele desloca a função verticalmente. Ele vai pegar aquele desenho e jogar para cima ou para baixo. Por quê? Porque ele está somando valores. Então se o valor médio era
0. E agora eu tenho um 2 somando, o valor médio passa a ser 2. Se o máximo era 1, está somando 2, ele passa a ser 3. Se o mínimo era menos 1, soma 2, ele passa a ser 1. Então, todos os pontos daquela função, por exemplo, se esse valor for 1, ele sobe 1, se esse valor for 2, sobe 2. Ou seja, esse cara ele vai deslocar verticalmente a função, ok? E o B, galera? E a amplitude? A amplitude sozinha, ela não vai mudar o valor médio. Ela vai simplesmente pegar o máximo e o mínimo e puxar. Então, ela desloca verticalmente o valor máximo ou o valor mínimo. Ela estica ou encolhe a função verticalmente. É como se eu pregasse os valores médios e só puxasse as pontas da função. Beleza? Então, eu vou colocar assim, ó, estica verticalmente. E o C, galera? A frequência ela vai fazer com que a função dê voltas mais rápidas ou mais devagares no ciclo trigonométrico, beleza? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai tornar a função mais rápida ou mais lenta. Ela vai pegar a senoide e vai comprimir ou vai esticar. Vai comprimir ou vai esticar. Ou vai esticar, perdão. Vai fazer a sanfoninha. Então, ela estica ou encolhe a função horizontalmente, ela faz a sanfoninha. E o D, galera? E o ângulo de fase? Bem, o ângulo de fase ele vai deslocar a função lateralmente. Então, ele vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V nessa função para a esquerda ou para a direita. Beleza? Tranquilo? Então, isso é o que essas letrinhas aí fazem. Beleza? Vamos comentar aqui algumas continhas sobre essas letrinhas. Galera, vamos lá. Eu tenho aqui que a função é a mais b, seno ou cosseno, né, de cx mais d. E eu quero saber quais são os valores mais altos e mais baixos dessa função depois de ter sido modificada por esses coeficientes. Bem, a minha dica é a seguinte. Se eu quero saber máximo e mínimo, galera, substitui todo o seno por quadradinho, ou retângulozinho, né? Tanto faz. E escreve isso duas vezes. Então fica a mais b quadradinho e a mais b vezes quadradinho. E dentro desse quadradinho, a gente vai colocar os valores 1 e menos 1. Então vai ficar assim, ó, a mais b, e isso aqui vai ficar a menos b. Ou seja, galera, quando eu faço a mais b e a menos b, eu encontro o máximo e o mínimo da função. Beleza? Então, a gente descobre o máximo e o mínimo assim, substituindo por quadradinho, fazendo a mais b e fazendo a menos b. E o período da função? A gente havia comentado que o período ele também muda por conta do c. Então, o que que vai acontecer? Vamos ver aqui como é que vai mudar esse período. O período da função ele vai ser dado por 2π sobre o módulo do coeficiente c. Não precisa se preocupar com esse módulo, galera, é só para garantir que isso vai ser positivo. Então, é 2π sobre c. O módulo é só para garantir que o resultado seja positivo. E essa aqui é uma formulinha muito importante. 2π sobre módulo de c. Beleza, galera? E para a gente poder falar do coeficiente d, eu quero fazer um comentário aqui de início e fim, onde a gente vai provar, inclusive, que o período da função é 2π sobre c. Beleza? Galera, período é o tempo que a função leva para fazer uma oscilação completa. Beleza? E vamos comentar aqui, olha só. Eu tenho aqui, tanto faz se for seno ou cosseno, beleza, gente? O que eu vou colocar aqui é apenas um exemplo. A mais b seno de cx mais d. Galera, o que que é cx mais d? Cx mais d é um ângulo, né? Isso aqui é um ângulo. E peraí, nos dois exemplos aqui que a gente fez na primeira página, a gente começou sempre no zero, não é isso?
a gente começa o ciclo trigonométrico do zero. Então, a gente começa com ângulo sendo igual a zero. Então, peraí, aonde que é o início? Aonde que é o início? No ângulo sendo igual a zero. Então, a gente vai colocar que esse início aqui é o ângulo, que é cx mais d, sendo igual a zero. Então, peraí, vamos isolar o x. X é igual a menos d sobre c. Então, cx igual a menos d, x igual a menos d sobre c. Galera, esse menos d sobre c é onde começa a oscilação da função no eixo x. Lá no eixo x, aquela oscilação, ela começa em cx, perdão, começa em cx mais d, tá certo? Igual a zero. E se você quiser uma fórmula, começa no x igual a menos d sobre c. Beleza, gente? Então ela começa ali. Isso é uma formulinha. Como eu disse, normalmente o coeficiente d não aparece. Mas caso apareça, você tem essa ideia aí. E onde é que é o fim, galera? Onde é que ela acaba? Onde é que é o final? Onde é que acaba a oscilação da função trigonométrica? Ela acaba depois de 2π, não é isso? Então é no ângulo cx mais d, depois de uma volta completa, 360 graus, ou 2π. Como é que vai ficar isso? Isso vai ficar assim, ó. Cx igual a menos d mais 2π, e vou dividir todo mundo por c. Isso vai ficar menos d sobre c mais 2π sobre c. Galera, pensa, ela começa em menos d sobre c, e ela vai acabar depois de uma oscilação. Uma oscilação é o quê? É um período. Perceba que apareceu o que aqui, galera? Apareceu o período da função, que é 2π sobre c. Beleza? Então, ela começa em menos d sobre c e acaba um período depois, ou seja, acaba mais 2π sobre c. Então, essas são as ideias básicas e teóricas. Eu quero agora fazer com vocês alguns exemplos. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu quero, galera, escrever tudo que eu puder sobre essa função aqui. F de x igual a 3 mais 2, sendo de πx sobre 2. Beleza? Ó, a gente tem que o A é quem? Vamos escrever aqui bem do ladinho. O A é 3, que é o valor médio. O B, que é a amplitude, é 2. O C é π sobre 2. E o D é 0, ele não apareceu, o coeficiente do demônio. Eu quero agora saber, gente, o máximo e o mínimo dessa função. Máximo e mínimo dessa função. Vamos descobrir aí o máximo e o mínimo dela, beleza? Como é que vai ficar o máximo e o mínimo? A gente vai substituir todo seno por quadradinho. Então, 3 mais 2 quadradinho, 3 mais 2 quadradinho. Ou seja, dentro desse quadradinho, a gente vai colocar 1 e menos 1. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3 mais 2, 5. 3 menos 2, 1. Ou seja, galera, essa função tem um valor médio 3, um valor máximo 5 e o valor mínimo 1. E vamos achar aqui o período dela. O período dela vai ser 2π sobre o módulo do C. Quem é o C? π sobre 2. Isso vai ficar, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o π vai cancelar, e sobra 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, ela leva 4 unidades no eixo x para completar uma oscilação. E agora a gente vai fazer o gráfico, galera. Vou dar uma dica para você para fazer o esboço do gráfico numa prova e você nunca errar. Construa um retângulo, como esse aqui. Um retângulo dividido em 8 partes, beleza? Um retângulo dividido em 8 partes. Presta atenção aqui. Essa função é uma função de que tipo? É uma função do tipo seno. Então, lembre comigo, galera, qual a ordem dos pontos da função seno? Médio, máximo, médio, mínimo, médio. Essa é a ordem dos pontos da função seno, não é isso? Médio, máximo, médio, mínimo, médio. E marca desse jeito que eu coloquei. E agora você faz o desenho do gráfico. Vamos fazer aqui de azul escuro. Então, o gráfico fica assim, ó. É uma senoide, né? Então, você só faz a ordem dos pontos e faz o desenhozinho como se fosse uma senoide mesmo, porque você não quer um gráfico perfeito, você quer um esboço do gráfico, beleza? Então, vamos lá. O esboço do gráfico está feito aí.
E agora vamos pensar aqui, galera. Ela não teve deslocamento lateral, ela não teve deslocamento horizontal porque não tem D. Então, o eixo Y vai estar exatamente em cima aqui desse primeiro ponto do valor médio, beleza? O eixo Y está aqui. O valor médio é 3, então aqui é 3. O valor máximo é 5, o valor mínimo é 1, galera. E daria para a gente saber isso pela amplitude. Amplitude é o quanto ela andou do médio para o máximo ou do médio para o mínimo. Olha só, ela saiu do 3 foi para o 5, amplitude 2, ela andou 2 unidades para cima, por isso que a amplitude é 2. 3 unidades, estava no meio, andou 2 unidades para baixo, foi para o 1. Beleza, gente? Então, tá aí o eixo Y. E onde é que está o eixo X? Se ela termina no 1, o eixo X está aqui para baixo, ó. O eixo X está aqui. Tranquilo, galera? Agora vamos pensar. 0 é onde ela começa a oscilar, e se o período é 4, ela começa no 0 e termina lá no 4. Tranquilo, gente? Ela termina no 4. Agora, para você marcar os valores importantes, eu te dou uma dica. Pega o período que é 4 e divide por 4. Porque, olha só, lá no primeiro slide, a gente havia colocado 4 partes importantes, né? 1, 2, 3, 4. Além do 0, a gente tinha 4 partes importantes aí. Então, pega o período da função e divide por 4. Beleza, galera? Pega o período da função e divide por 4. Então, isso dá 1. Ou seja, ela começa no 0, aí ela vai vir aqui. Deixa eu colocar de volta aqui o retângulo. Ela vai vir aqui uma unidade depois atingir o seu valor máximo. Depois, uma unidade atingir novamente o seu valor médio. E uma unidade depois atingir o seu valor mínimo e acaba no 4. Beleza, gente? E aí, se você quiser deixar a sua função bem bonitinha, você pode simplesmente pegar esse gráfico aí e apagar ele, galera. Você pode simplesmente apagar esse gráfico aí. Beleza? E aí você vai ter a sua função toda construída. Beleza, gente? Então, vamos fazer mais uma função. G de x igual a 3 mais 5 cosseno de x sobre 4. Vamos lá, galera. Vamos achar máximo e mínimo dessa função. 3 mais 5 quadradinho. 3 mais 5 quadradinho. Você vai vendo que quanto mais você for treinando, menos você vai precisar fazer esse quadradinho. Você vai fazer direto. Você só vai somar o valor médio com a amplitude e vai subtrair. Então, isso vai ficar 3 mais 5, 8, valor máximo. 3 menos 5, menos 2, valor mínimo. Vamos agora achar o período da função. Como é que fica o período? 2π sobre o módulo de c, galera. Quem é o c dessa função? 1/4. Então, vai ser 2π vezes 4 sobre 1, que dá 8π. Esse é o período dessa função, ok? Para a gente fazer o gráfico, a minha dica é fazer o retângulo. Como essa função não teve deslocamento lateral, o eixo y está exatamente aqui, né, galera? Antes da gente fazer o eixo, né? Desculpa, acabei esquecendo. Essa é uma função de que tipo? Essa é uma função do tipo cosseno. Então, vamos fazer a ordem. Cosseno, máximo, médio, mínimo, médio, máximo. Essa é a ordem da cosseno. E aí, você faz aí o desenho, mais ou menos, da cosseno, galera. Não precisa ficar perfeitinho. Aqui eu, por exemplo, não consigo ter muito suporte para desenhar, mas eu acho que vai ficar honesto. Então tá aí, ó, o desenho da cosseno. Agora sim, galera, onde é que está o eixo y? Como não teve deslocamento lateral, o eixo y está bem aqui em cima, certo? O eixo y está bem aqui em cima. Quem é o valor médio? O valor médio é 3. O valor médio é 3. Quem é o valor máximo? 8. E quem é o valor mínimo? O valor mínimo é menos 2. Beleza, galera? Então, marcamos o eixo y. Onde é que está o eixo x? Galera, o valor mínimo é menos 2. Então, o eixo x vai estar um pouquinho para cima, né? O eixo x vai estar mais ou menos por aqui. Ok? O eixo x está mais ou menos por aqui. E ela termina a oscilação
depois de um período, e aqui é 8π. Vamos tirar, galera, vamos tirar aqui o nosso, esse retângulo. Pronto, ela termina a oscilação em 8π. E onde é que estão esses outros pontos importantes que a gente marcou aqui? Como é que a gente vai encontrar esses outros pontos importantes? Né? Quem são esses valores de x que geram esses valores aqui? Bem, eu já dei a dica para vocês. Vão pegar o período e dividir em 4. 8π dividido por 4 dá 2π. Então, essa função dá de 2π em 2π. Ela começa do zero. Quando você coloca 2π no buraco da função, a resposta é 3. Anda mais 2π, você chega em 4π. Quando coloca no buraco da função, a resposta é menos 2. 6π, a resposta fica 3. E 8π, a resposta fica 8. Está feito aí o esboço do gráfico da função. Beleza, gente? Vamos fazer mais uma. 4 menos 2 seno de x menos 6. Galera, aqui tem um detalhe bem interessante. Menos. Galera, o b ele é negativo. A função é uma função menos seno. Gente, quando isso acontece, ocorre uma inversão de fase. E o que a inversão de fase faz? Tudo que é máximo vira mínimo e tudo que é mínimo vira máximo. Então, a ordem dos pontos vai mudar. O que é máximo vira mínimo, o que é mínimo vira máximo. Ok? Então, isso aqui faz com que haja uma inversão de fase. Beleza, gente? Então, vamos fazer do mesmo jeito. A gente fala da inversão de fase já já. Vamos achar o máximo e o mínimo. Então, vai ficar assim, ó. 4 menos 2 quadradinho. 4 menos 2 quadradinho. Não vai mudar em nada a dinâmica, gente. Coloca 1 e menos 1 nos quadradinhos. Vai ficar assim, ó. 4 menos 2, 2. 4 menos menos 2, 4 mais 2, 6. O máximo e o mínimo são 2 e 6. Tá vendo que na prática ficou a mesma coisa, né? Período. Como é que a gente vai calcular o período? 2π sobre módulo de c. Então, o período vai ficar assim, ó. Período vai ser 2π sobre x sobre 6. Então, isso vai ficar 2π vezes... x não, gente. 1. 2π vezes 6 sobre 1, que dá 12π. Beleza? Agora vamos fazer o gráfico, galera. Vamos fazer o gráfico. Como tem uma inversão de fase, o máximo vira mínimo e o mínimo vira máximo. Gente, essa é uma função menos seno, certo? A ordem do seno normal é médio, máximo, médio, mínimo, médio. Só que agora é menos seno, então vai ser assim, ó. Médio seria depois máximo, mas o que é máximo vira mínimo. Então, mínimo, médio, depois seria mínimo, mas vai virar máximo. Depois médio de novo. Houve uma inversão de fase, galera. O que era máximo virou mínimo e o que era mínimo virou máximo. E aí, fazendo a curva aí, fica algo assim. Beleza, gente? Como nessa função não tem d, o d é zero, não houve deslocamento lateral, então o eixo y ele está aqui. Eixo y está aqui. Valor médio é o 4, o valor máximo é 6, o valor mínimo é 2. Aonde está o eixo x? O eixo x está lá para baixo, galera. E vamos marcar aqui os principais valores no eixo x. Começa no 0, né? E depois tem mais 4 valores. Ela começa no 0, se o período é 12π, ela acaba no 12π. E para a gente achar esses valores intermediários, é só dividir em 4 partes. 12π dividido por 4, isso dá 3π. Então, tem aqui 3π, 6π, 9π. E aí a gente tem todos os principais valores da função, galera. E mais uma vez, se você quiser deixar o seu gráfico menos poluído, é só tirar esse retângulo. Então, aí tá aí o seu gráfico feito, beleza? Um esboço bem honesto, beleza, gente? Um esboço bem legalzinho aí, tranquilo? E vamos para o nosso último exemplo para encerrar o vídeo. Então, o exemplo é esse aí, ó.
I de x igual a 5 menos 3 cosseno de πx sobre 4 menos π sobre 2. Apareceu agora o coeficiente d, né, gente? Então, vamos só escrever aqui igual a gente fez lá no primeiro exemplo. Quem é o A? 5. Quem é o B? Menos 3. Opa, B negativo. O que vai acontecer aqui? Inversão de fase. C. O C é π sobre 4. E quem é o D, galera? O D é menos π sobre 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos fazer aí máximo e mínimo. Então, dentro dos quadradinhos, a gente vai colocar 1 e menos 1. E o que a gente vai ter? 5 menos 3, 2. 5 mais 3, 8. Então, temos aí o valor máximo e mínimo. Vamos achar agora o período. O período vai ser 2π sobre o módulo do C, então sobre π sobre 4. Isso aqui vai ficar 2π vezes 4 sobre π. Se a gente simplificar essa parada, fica apenas 2 vezes 4, que dá 8. Esse é o período da função. Beleza, gente? E para fazer o esboço, vamos fazer o retângulo. Cuidado, essa é uma função menos cosseno. Então, vamos marcar aí. Menos cosseno, galera, significa que houve uma inversão de fase. A ordem do cosseno normal é máximo, médio, mínimo, médio, máximo. Só que como ela é menos cosseno, ela vai começar no mínimo. Então, ela vai ser mínimo, médio, máximo, médio, mínimo, porque houve uma inversão de fase. E agora a gente faz o gráfico. Beleza? O gráfico está feito. E o eixo y, galera? Como é que a gente vai descobrir o eixo y? Bem, vamos ver o início dessa função. Vamos ver aonde vai estar o início. Quando tiver o coeficiente d, procura o início. Você pode usar aquela formulinha que eu coloquei lá atrás, menos d sobre c, ou você pode pensar do jeito que a gente fez aquela hora. Vamos pegar o ângulo dessa função, πx sobre 4 menos π sobre 2, e igualar a zero. Beleza? Vai ficar assim, ó, πx sobre 4 igual a π sobre 2. O que eu vou fazer? Vou simplificar π dos dois lados e vou multiplicar dos dois lados por 2. Não é isso, galera? Por 4, na verdade. E aí a gente vai ter que x igual ao quê? X igual a 2. Beleza? Então, essa função ela começa no x igual a 2. Significa que ela andou para cá. Então, o eixo y ficou para trás. Ó. O eixo y ele vai estar aqui, galera. Ó. Eixo y. Beleza? Então, aqui está o eixo y. O valor mínimo dessa função é 2. O valor médio é 5. E o valor máximo é 8. E onde é que está o eixo x? Está para baixo. Beleza? O eixo está para baixo. Ela começa no x igual a 2, então ela começa aqui no x igual a 2. E agora vamos encontrar os outros lugares, galera. Aonde que essa função ela vai estar aqui no eixo x. Espera aí, galera. Se o período dela é 8, significa que ela usou 8 unidades para completar uma oscilação. Então, se ela começa no 2, ela fez uma oscilação completa, mais 8, ela terminou onde? Ela terminou no 10. Ó, vamos calcular aqui, ó, o final, igual a gente tinha feito lá em cima, para ver se ela realmente acaba no 10. Ó, é só você pegar essa função e fazer πx sobre 4 menos π sobre 2 igualar a 2π. Você vai ver que você vai encontrar que x igual a 10, que é onde termina essa função. Beleza? E vamos achar esses outros valores aqui, ó, que a gente ainda não encontrou. Como é que a gente encontra esses últimos valores? Vamos pegar o período e dividir por 4. Isso dá 2. Então, ela vai andando de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Para o nosso gráfico ficar bem bonitinho, eu vou tirar aqui o retângulo. Tá aí, ó, o gráfico da função. Beleza, galera? Lembrando, apesar de eu não ter desenhado, ela continuaria para cá, né? Ela continuaria para cá, mas a gente não desenhou. Beleza? Então, com isso, gente, se você pegar uma função trigonométrica, fizer o esboço do gráfico, você consegue resolver a questão bem rápido, ou em questões, por exemplo, como o Enem, que às vezes traz o gráfico, se você souber fazer a construção, você sabe marcar a alternativa tranquilamente, beleza? Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Muito obrigado por vir até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.